Shalom, shalom para você que me assiste, eu sou a professora Cássia Pereira e seja muito bem-vindo aqui no canal do Ministério da Restauração. Nós estamos dando continuidade aos nossos vídeos, aos nossos estudos, que vai tratar sobre a restauração da mentalidade. Nós estamos no módulo 1. Para você que está chegando agora no canal para assistir essa aula, eu recomendo que você assista a aula anterior, onde nós tratamos a respeito de Ciro. Foi um exemplo muito maravilhoso, onde eu coloquei para vocês as condições das escolhas de Deus, não é? Quando ele decide levantar uma pessoa para o aspecto de libertação. Ele levantou Ciro, mesmo Ciro não sendo um judeu, mesmo Ciro não adorando ao Deus dos céus, não adorando ao Deus de Israel, Deus levantou esse imperador persa para que ele efetuasse então a libertação do povo judeu que estava na Babilônia desde a época de Nabucodonosor. Este processo de libertação do povo judeu da Babilônia para retornar a Israel foi um processo muito longo e demorado. Ele não aconteceu de uma hora para outra, viu, pessoal? Foi um primeiro momento aí no governo de Ciro, quando então ele vence a Babilônia e ele retoma a Babilônia para Ciro e conquista a Babilônia. Vários personagens serão levantados aí na história para levar este povo de volta para Jerusalém. Porém, neste primeiro momento, é um momento de restauração da cidade, da nação de Israel, principalmente da cidade de Jerusalém. Então, eles vão restaurar os muros, restaurar o templo, restaurar a cidade. Vão se levar anos para que isso aconteça. Então, nós teremos aí Zorobabel, Esdras, Neemias, trabalhando no contexto da restauração física de Jerusalém. Este período do Império Persa, que é um período bastante prolongado também, não é? Vão se passar vários outros governantes que serão descendentes do rei Ciro. Nós vamos entrar nesta aula agora com uma personagem bíblica que ainda está no período do Império Persa, certo? Que vai ser a nossa rainha Esther. Uma história maravilhosa de redenção, de libertação, de socorro. Uma mulher que fazia parte da tribo, ela era descendente da tribo de Benjamim, certo? Ela vivia na Pérsia ainda, debaixo do domínio persa, juntamente com a sua família. O nome original de Esther em hebraico é Hadassah, certo? E ela morava com o seu primo Mardoqueu. Okay? Alguns tradutores entendem que ele era tio de Hadassah, outros entendem que ele era apenas primo, mas ela então havia perdido os seus pais e ela era criada pelo seu primo Mardoqueu, certo? E para você que não conhece a história de Esther, eu recomendo que você faça então a leitura bíblica do livro que leva o nome dessa personagem, o livro de Esther. É um livro pequeno, é um livro tranquilo, é um livro lindíssimo de se ler. Para você que ainda não consegue localizar os livros apenas por conhecimento de localidade de estrutura bíblica, você tem na Bíblia aí o índice, ok? Então você vai lá no índice e você vai localizar pelas páginas lá o livro de Esther. É recomendável que você leia o livro de Esther para que a aula possa se incorporar um pouco mais em você, ok? Qual é o título da nossa aula de hoje? Vai disponibilizar aí na tela, você vai acompanhar comigo. O título da aula é Uma mente restaurada altera a realidade, da escravidão para a liberdade. Por isso que Deus trouxe para nós a importância da rainha Esther, para que possamos estar ministrando esta aula para você. Aqui vai ser um momento bastante interessante. Nós temos muita coisa para aprender com a rainha Esther, principalmente com Mardoqueu, que foi o seu mentor, certo? Os objetivos dessa aula, acompanhe comigo aí no slide. Os objetivos dessa aula são para o ajuste na sua visão sobre como o reino de Deus funciona dentro do nosso campo de atuação. Então, nós temos aqui um campo de atuação, um campo físico, geográfico, natural, no mundo em que nós vivemos, na cidade que nós vivemos, no país que nós vivemos, certo? Então, nós temos um campo de atuação. E o reino de Deus, ele tem as suas peculiaridades, não é? Para trabalhar dentro deste nosso campo de atuação, ok? Segundo objetivo. Todos nós recebemos no decorrer de nossas vidas uma gama de informações que vão sendo depositadas dentro de nós e que vão formando a nossa estrutura mental. Evidentemente, eu bati bastante nessa tecla no vídeo anterior, certo? Que as influências externas, quando nós nascemos, nós temos, a nossa mente é um depósito vazio e nós vamos recebendo então informações no decorrer da nossa vida.
E essas informações, esse contexto todo que nós vivemos, são as influências externas que nós vivemos de família, de sociedade, de tradições, de emprego, de colega de trabalho, do sistema de ensino, do casamento, da criação dos filhos, não é? Da universidade, quando nós entramos para uma graduação. Então, são inúmeros momentos da vida de um ser humano onde ele vai recebendo uma gama de informações. E essa vivência do ser humano, ela pode sofrer muitos reveses, porque é natural no mundo em que nós vivemos, no mundo que está entregue ao pecado, certo? É natural que nós enfrentamos aí muitos reveses, certo? Sofrimentos, não é? Perdas de entes queridos, perdas profissionais, perdas financeiras, perdas de amigos. É natural no decorrer das nossas vidas que essas situações aconteçam, certo? É o ciclo natural da vida. Porém, algumas circunstâncias que advêm sobre nós acabam por influenciar demasiadamente a nossa estrutura mental, principalmente o aspecto da violência, em todos os seus aspectos, seja verbal, física, financeira, dentro da família, na infância, certo? Nas violências sexuais. Todo tipo de violência, ela acaba gerando traumas na nossa mente e isso impede o nosso desenvolvimento, até mesmo e principalmente o desenvolvimento intelectual e nossos poderes de decisões no decorrer da vida, certo? Então aqui nós vamos tratar com Esther também esse momento, que foi um momento em que o povo judeu sofreu bastante, não é? E eles estavam com a estrutura mental muito abalada, sem muita força de decisão. No terceiro objetivo, portanto, nosso maior inimigo é a nossa estrutura mental, aprisionada por causa de situações de sofrimento, como eu já expliquei. Mardoqueu vai ultrapassar o sentimento para agir. Mardoqueu vai analisar tudo o que está acontecendo, todo o problema, todo o perigo, toda a situação de escravidão e de perseguição que o povo judeu estava vivendo ali na região da Pérsia, debaixo do império de Assuero, do governo de Assuero. Muito bem. Ciro foi o conquistador da Babilônia, certo? O imperador persa. Depois de Ciro vem os seus descendentes, Dario, Assuero, Xerxes II, certo? Então, outros descendentes que foram assumindo o trono, certo? Assuero era neto de Ciro, que se casou com a rainha Esther, que era uma judia da tribo de Benjamim. Uma judia que estava disfarçada, protegida, certo? O nome Radassa foi trocado para o nome de Esther, porque ela estava também debaixo de um anonimato judaico, para preservação da vida, ok? Então vamos dar continuidade aqui no nosso slide. Aqui eu vou ler para você o texto bíblico que nós vamos trabalhar, que vai ser o livro de Esther, no capítulo 4, no verso 13 e 14. Está escrito assim: Então Mardoqueu mandou que respondessem a Esther: Não imagines no teu íntimo que, por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Ora, o que estava acontecendo neste período, ok, pessoal? Que Mardoqueu vai ter que se levantar e ser este mentor na vida de Esther dentro do palácio, certo? Bom, no período da rainha Esther, eu não vou entrar em todos os detalhes aqui históricos, porque o nosso vídeo também acaba fugindo do seu propósito, mas houve então aí a retirada da rainha principal, da rainha Vasti, não é? A rainha Vasti foi deposta do cargo por uma questão que foi entendida como desobediência ao rei, um posicionamento dessa primeira rainha. Biblicamente não tem muitos detalhes da sua permanência, mas historicamente nós sabemos que na verdade Vasti nunca saiu do castelo. Ela perdeu apenas a posição de primeira esposa do rei, tá? De primeira rainha. E então houve uma seleção de virgens, de moças virgens aí no território persa, para que fosse eleita então a nova rainha, que fosse esposa de Assuero.
Mardoqueu nunca quis, né? Nunca foi a intenção de Mardoqueu que Esther se encontrasse nessa situação, tanto que ele tentou esconder, mas acabou não sendo possível, né? Os ministros do rei, né? Os assessores do rei acabaram por descobrir então a família de Esther e a pessoa de Esther, e ela também acabou entrando nessa seleção para ser escolhida. Olha, isso foi um processo longo e demorado, vários meses, né, de preparação, e ela, por sua extrema beleza, por sua forma de se comportar, pela sua própria educação, né, pelas suas habilidades naturais, Esther acabou sendo a escolhida para ser a rainha da Pérsia, esposa do rei Assuero. Até então, pessoal, tudo estava se encaminhando dentro desses conformes. Mas o rei Assuero, ele tinha um primeiro-ministro chamado Ramã. Ramã, ele é um descendente dos amalequitas. Então, quem eram os amalequitas? Os amalequitas sempre foram inimigos mortazes de Israel, do povo judeu, desde a época de Moisés, tá? Então, só relembrando aqui um contexto, Jacó foi o pai dos 12 príncipes que deram origem à nação de Israel, a nação de Israel composta pelas 12 tribos, certo? Isaac teve o seu filho Jacó e Esaú. Então, Jacó foi o patriarca, né, da nação de Israel, e Esaú teve descendentes também, que deu nome a uma nação chamada Edom, os Edomitas. E ele também deu origem aos Amalequitas, que são os descendentes de Amaleque, certo? Ora, então o Amalequita, ele é descendente de Esaú, o irmão gêmeo de Jacó. Mas eles sempre foram inimigos com o passar do tempo, até porque mesmo provavelmente por ciúmes, por inveja, porque a bênção de Deus recaiu, não é, sobre a descendência de Jacó. Amaleque era filho de uma das concubinas de Esaú e ele se tornou um inimigo feroz do povo de Israel. Então, quando Moisés estava atravessando o deserto, certo? Quando ele sai do Egito, o primeiro inimigo que ele se depara, o primeiro inimigo que ele tem que vencer, que lutar, vai ser com os amalequitas. E os amalequitas, naquele período, causou uma profunda ira em Deus, pelo estilo de batalha que eles desenvolveram. Porque conforme o povo ia marchando, e eu disse para você que eram praticamente aí mais de 4 milhões de pessoas, Amaleque então atacou o povo no deserto pelo fim, tá? Ele atacou as pessoas que estavam no final da caminhada, que eram as pessoas mais fracas, que andavam mais devagar. Então, ele atacou velhos, ele atacou mulheres, ele atacou crianças. Então, a extrema covardia da natureza da batalha de Amaleque causou uma profunda ira em Deus. Então, Deus disse assim, que ele destruiria os amalequitas e que ele riscaria, era para riscar o nome dos amalequitas da história, certo? Tamanha foi a ira de Deus, de acordo com essa natureza covarde dos amalequitas contra um povo que estava no deserto sofrendo muito, né? Foi muito difícil, foram 40 anos ali de sofrimento atroz, certo, pessoal? Então, esse Ramã, que era o primeiro ministro do rei Assuero, ele é descendente dos amalequitas e ele odiava os judeus, certo? Até então, eles não sabiam que a rainha Esther era uma judia e viviam ali, certo, no território de Suzã. Ela estava na fortaleza de Suzã. Suzã era uma das fortalezas do rei Assuero, era onde o rei Assuero se dirigia com a sua comitiva para passar o inverno, certo? Então, era nessa fortaleza de Suzã que Esther estava. E esse primeiro-ministro, Ramã, ele se levanta, então, com um objetivo que foi de destruir, de mandar matar todos os judeus que ainda estavam debaixo do Império Persa. Pessoas que ainda não haviam se retornado para Israel, que estavam vivendo ali ainda debaixo do Império Persa, ok? Ora, existia, então, uma tradição no governo persa. A partir do momento que o imperador, que um rei persa, emitisse um decreto, este decreto não poderia ser revogado. Ok? Como Ramã convence, então,
o rei Assuero, de que o povo judeu que estava ali debaixo do Império Persa deveria ser eliminado, porque ali ele vai apontar várias situações de perigo, que eles estavam se levantando, que eles estavam crescendo, que eles iam se levantar contra Assuero, toda assim uma ladainha que não tinha fundamento histórico, ok? Não tinha o mínimo fundamento histórico, porque o povo judeu, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, que estava ali ainda escravizada, não é? Que estavam debaixo do exílio, não é? Estavam exilados, eles não tinham esse poder todo que Ramã estava então tentando convencer o rei Assuero. E esse decreto foi emitido, certo? E toda a descendência dos judeus, da tribo de Judá e da tribo de Benjamim, seriam assassinados ali no território persa. Foi por este motivo, então, que Mardoqueu, certo? Primo ou tio, né? De Esther, ele vai dar este conselho para ela: você está numa posição de governo. Por isso que o objetivo da aula, essa questão de mentalidade que nós vamos tratar, estou dando esse contexto histórico para que você possa ficar situado, né, de como as coisas se procedem dentro do nosso campo de atuação, ok, pessoal? Como é que Deus trabalha muitas vezes para você vencer um determinado inimigo, uma determinada estrutura mental. Ora, Esther, ela estava, como é que eu diria assim, ela estava debaixo de um sistema mental persa que tinha suas diretrizes governamentais. E ela tinha que se sujeitar a essas diretrizes. Então ela vai falar para Mardoqueu: como é que eu vou fazer isso? Pois se o decreto foi emitido, você sabe que dentro do princípio persa, um decreto do imperador persa não pode ser revogado. Como é que eu vou fazer isso? Ela, num primeiro momento, não quis fazer isso. Ela ficou com muito medo, ela não sabia como agir. Por quê? Porque ela conhecia a estrutura mental do Império Persa. Estava além das capacidades de Esther vencer a mentalidade persa, porque ela já tinha visto a rainha Vashti cair da sua posição por ter enfrentado o rei Assuero quando ele chamou ela para desfilar na frente dos súditos e dos reis que eles estavam dando aquela festa. E a rainha Vashti, ela se recusa a passar por essa humilhação e ela foi punida. Ela perdeu o cargo de primeira esposa. Então Esther entra no lugar dela por causa disso. Esther era acostumada a ver as decisões persas. Então, no primeiro momento, ela fala para Mardoqueu: como é que eu vou fazer isso? Está além. E então ele vai fazer este comentário para ela aqui. Vamos pôr de novo na tela a passagem bíblica para você ver como que Mardoqueu, ele supera o medo, ele vence a dificuldade, ele não olha para a situação do judeu enquanto minoria, ele não olha para esse aspecto, ele vai olhar para uma mentalidade de poder. Ele vai olhar para Esther e dizer assim: você está sentada numa posição de poder e está nas tuas mãos trabalhar para que essa estrutura mental se desvie do povo judeu. Então, na aula de hoje, o que nós vamos tratar no vídeo 1 e no vídeo 2? Nós vamos tratar aqui que muitas vezes nós nos deparamos com estruturas mentais que são muito poderosas, que vêm de encontro a nós e nos impossibilita de continuar a nossa caminhada, seja uma caminhada natural, física, geográfica, ok? Seja uma oposição aos nossos projetos, seja uma oposição aos nossos sonhos, uma oposição no nosso local de trabalho, ok? Então, muitas vezes você vai estar num determinado local de trabalho onde o ambiente é hostil para você, hostil em muitos aspectos, hostil em relação ao tratamento que você está recebendo, certo? Hostil em relação à competitividade, ok? Hostil em relação à inveja que vão sentir de você, inveja da sua capacidade laboral, inveja da sua mentalidade brilhante, inveja até mesmo da sua aparência física, da sua postura, da sua educação, do seu poder de decisão, certo? Nós sabemos que isso é muito comum. A inveja impera no mundo desde que o mundo é mundo. Porém, muitas vezes, este opositor no qual você vai se deparar,
ele vai trabalhar de maneiras diferentes para poder derrubar você. A mentalidade dele é uma mentalidade poderosa, superior, e observe o que eu vou dizer aqui para você, preste bastante atenção. Muitas vezes no seu local de trabalho, as ordens que vão vir sobre você são ordens de superiores, mentalidade de pessoas que exercem cargos de hierarquia, cargos os quais você não tem como combater, né, no sentido assim de se opor ou de ter uma conduta inadequada, ou a maneira como você vai se dirigir, a maneira como você vai conversar com essa autoridade, você não possui aí os atributos, nem os parâmetros que lhe permite essa conduta. Então você fica fragilizado, você olha para aquela estrutura de poder, você olha para aquela pessoa que está sentada num cargo de autoridade, você analisa aquela mentalidade brilhante, porque eu vou dizer para vocês, pessoas que se assentam em cargos de grande magnitude, elas possuem mentes brilhantes, viu? Nós temos mentes brilhantes que vêm da restauração do céu, como existem pessoas com mentes brilhantes que vêm da instrução demoníaca, tá? Porque quando Lúcifer caiu, ele caiu com todos os seus atributos, inclusive a inteligência e o brilhantismo intelectual que ele tinha. Então, assim como Deus também tem os seus filhos, Satanás também tem os filhos dele. Certo, pessoal? Então, todas as vezes que você se defrontar com uma oposição de pessoas que possuem mentalidades brilhantes e que estão em cargos de autoridade, você vai precisar de Deus, você vai precisar de mentores, certo? De pessoas que vão ser os seus mentores para aconselhar você de como proceder dentro dos protocolos do lugar onde você está, porque todo lugar possui um protocolo de entrada ou de saída, possui um protocolo, e nós não podemos quebrar certos protocolos, certo? Não está na nossa alçada fazer isso, ok? Não fomos chamados para isso, fomos chamados para exercer atributos, para exercer um desempenho profissional, certo? Mas infelizmente a inveja acaba se levantando e você fica muito prejudicado. E a tentativa de uma mente brilhante em cargos de autoridade é justamente neutralizar você, não deixar que você continue caminhando. É uma tentativa de apagar a sua história. Esta mentalidade vai se levantar para apagar a tua história, para apagar o seu desempenho, para apagar o seu brilho. Vai vir um balde de água fria sobre você. E um dos aspectos principais deste ataque mental vai ser a difamação. A difamação, a calúnia, certo? Vão inventar coisas a seu respeito, vão criar histórias mentirosas, vão levar para superiores hierárquicos histórias mentirosas ao seu respeito, ok? E você não pode ser um ingênuo, porque você está num ambiente hostil onde mentalidades brilhantes estão se autodesenvolvendo, estão te combatendo. Então, a aula hoje sobre Esther, o que nós vamos tratar aqui, vai ser já um contexto um pouco diferente. No vídeo anterior, eu coloquei para vocês as situações de exílio, que Deus muitas vezes nos permite entrar em situações de exílios espirituais, mentais, financeiros, para poder tratar conosco, por conta de atitudes pecaminosas que nós temos. Então, nós vamos ser um pouco aí espremidos no decorrer da vida. Mas como Deus nos ama, Ele vai nos colocar na situação para nos treinar, para nos lapidar, para nos preparar para aquilo que Ele quer de nós, para os desígnios e os propósitos que Deus estabeleceu para a sua vida, ok? Então, quando você começa a ser libertado, Deus vai levantar os libertadores, como eu disse, a ajuda física, ajuda pessoal, para tirar você de situações de escravidão mental, por exemplo, como os psicólogos, os psiquiatras, os mentores espirituais, os mentores intelectuais, dependendo, né, a situação em que você se encontra, qual é o prejuízo mental que você está, em qual prisão mental você está. Deus vai levantar esta ajuda de profissionais, para também auxiliar na sua restauração, ok? Então, a palavra de Deus vai vir, Yeshua vai vir para te restaurar. E eu disse também assim, que você grave bem isso, que Yeshua, ele nunca vai consultar o seu passado para modificar o seu presente.
para trazer respostas para o presente e para o futuro. Não, o passado já não importa para Yeshua. Ele simplesmente vai chegar como um libertador e vai dar início à sua restauração. E eu disse também que a restauração é um processo longo e demorado, que não acontece de um dia para o outro, porque nós estamos tratando com as nossas estruturas mentais. Por isso o capacete na nossa cabeça, que tem que ser tirado por Yeshua, o capacete da tartaruga, que é um capacete de ignorância, de aridez, de traumas, que não deixa o conhecimento libertador de Yeshua entrar e libertar você e te restaurar. Ok? Então o capacete é o primeiro elemento que Deus vai quebrar para que possa entrar restauração e entrar o capacete da salvação para você. E a tua salvação, a tua estrutura, o teu comportamento a partir de então vai vir de acordo com a leitura que você faz da palavra de Deus. As leis, os mandamentos e as instruções de Deus serão os caminhos estabelecidos por Ele, que vem do reino de Deus, para a sua restauração mental, espiritual e física. Então você vai ter que começar a estudar a Bíblia, a ler a Bíblia, a ter momentos de devoção com Deus, de introspecção com Deus, certo? De oração, de louvor, para que você comece a se restaurar em todos os aspectos. Juntamente com isso, que é o principal, tá? O conhecimento bíblico é o principal. Junto com isso, Deus vai trazer, então, os auxílios que eu disse aqui. Sejam por pessoas profissionais, sejam por líderes religiosos, não importa. Deus, para cada contexto, para cada pessoa, Ele vai trabalhar elementos necessários, vai levantar recursos e socorros necessários para tratar a sua mentalidade, certo? Então, neste aspecto de Esther, nós já estamos tratando aqui de um contexto já diferenciado. Eu estou entrando aqui num estudo com você sobre situações de confrontos mentais. Como é que está a restauração da sua mentalidade para se deparar com este nível de mentalidade que vai surgir no seu caminho? Porque conforme você for avançando na sua restauração, conforme você for subindo, conforme você for crescendo, conforme for aumentando as suas habilidades, as suas competências e o seu poder de decisão restaurado, quanto mais alto você for subindo, mais alto também os inimigos vão chegando. Inimigos poderosíssimos, se eu posso dizer assim, inimigos entre aspas, não é? Porque nós temos na terra os nossos opositores, ok? Os nossos adversários. Satanás vai providenciar para colocar isso no seu caminho. Inclusive, ele foi criado por Deus com este propósito único, que é se opor a você para testar o seu livre-arbítrio, certo? Em relação ao pecado, certo? Porque você tem poder de decisão, Deus deu para nós poder de decisão, de dizer sim ou não, tanto que Yeshua vai falar assim, seja o seu falar sim, sim ou não, não, porque o que passar disso é de procedência satânica, ou seja, aquela pessoa que fica em cima do muro, uma hora diz sim, uma hora diz não, porque eu não sei, porque eu não consigo, porque eu estou pensando, o que será que eu faço? Uma hora, a falsidade, okay? Esse espírito de falsidade que Deus não tolera, Deus não suporta nos seus filhos, isso aí é uma característica, uma natureza demoníaca que Ele vai tirar também de você. Então, para cada coisa que Deus, para cada situação que Deus precisa retirar de você, vai surgir um opositor, certo? Então, eu estou tratando aqui hoje, digamos assim, no momento em que você está em processo de restauração, e agora nós estamos entrando no seu campo de trabalho, certo? Então, você vai ter um encontro com Yeshua, vai ser salvo pela graça de Yeshua, vai descer as águas do batismo ou não, certo? E você então vai começar a passar por um processo de restauração em todos os seus níveis. Ora, então nós estamos adentrando aqui em um dos aspectos da nossa vida, da sua vida. E um dos aspectos que eu estou tratando aqui é no seu local de trabalho. E eu posso dizer isso para você porque essas coisas eu sofri. Eu não estou aqui dando uma mentoria para você, dando um estudo bíblico para você, por nada. Eu não caí de paraquedas aqui simplesmente porque eu estudei a Bíblia e li alguns livros e vim agora dar uma aula para você. Não. Tudo que eu estou trazendo aqui para vocês, eu já passei, eu já vivi.
E eu tive também muitas perdas em todos os aspectos da minha vida, por 2 motivos. O primeiro motivo, eu não conhecia com profundidade as leis e os mandamentos de Deus. Então, eu não sabia o que fazer com as leis e os mandamentos de Deus. Eu pensava que eu conhecia as Escrituras. Então, eu fui descobrir que eu não conhecia. E que, mesmo que eu conhecesse um pouco, eu não estava sabendo aplicar isso na minha vida prática. E o segundo motivo que me levou a perder muito na vida, em muitos aspectos, foi a ausência de mentores. Não é? Eu não tive mentores naqueles momentos difíceis da minha vida que pudessem me aconselhar como Esther teve o seu primo Mardoqueu. Então, quando nós temos essas debilidades, essas ausências, não é? Tive um pai que me amou, sobretudo, claro. Meu pai me amou, meu pai cuidou de mim, meu pai me sustentou, nunca me deixou passar fome, nunca nos deixou viver na rua. Nós estudamos, fizemos faculdades, eu, meus irmãos, minhas irmãs, nós somos pessoas que tivemos uma vida relativamente normal, não é? Uma vida normal como todas as pessoas têm, certo? Mas eu estou trabalhando aqui com você os aspectos primordiais, aqueles aspectos da nossa vida em que nós precisamos agir com muita cautela, com muita sabedoria, para poder ir conquistando o nosso espaço. E é aí que a situação entra. Porque, às vezes, por você ser uma pessoa de mente brilhante, então digamos que você tem uma inteligência, você tem uma capacidade, você tem uma habilidade inata e você faz a sua faculdade, você faz as suas especializações, os seus mestrados e doutorados e você estuda línguas estrangeiras. Então você tem uma estrutura intelectual, uma bagagem profissional considerável. Evidentemente, em virtude disso, você vai começar a angariar certos lugares, certos postos de decisão, salários mais altos, empresas mais conceituadas. Você vai ser chamado para se sentar em lugares de autoridade, lugares de desempenho, para ser aí, não é? Líder, gerente, diretor, certo? Então, você vai começar a conquistar espaços na sua vida pelas suas habilidades e pelas suas conquistas acadêmicas e pessoais. Ora, você acha que o mundo é amigável? Então, quando você se assenta em determinados lugares, quando você chega em determinados lugares, o seu opositor vai estar ali também, porque ele também quer esse lugar. Você acha que esse lugar vai ser dado para você com muita facilidade? Não. Então, aquilo que eu disse para você, dependendo do nível em que você está, também vai ter um nível de oposição compatível com quem você é, certo? E se você não souber se proceder, se a sua estrutura mental não te permitir, não estiver restaurada para saber trilhar neste caminho minado, você vai perder. Claro que você vai perder. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim, que os filhos das trevas possuem muito mais sabedoria, perspicácia e malícia que os filhos da luz. E Jesus compara a serpente e a pomba, ok? Por quê? Porque eles não têm nada a perder, eles não trabalham com as leis, com os mandamentos, com a mentalidade de Deus, eles não trabalham esses critérios, certo? E você trabalha. Então, por você ter na sua vida, certo? Esta cobertura, esta natureza da mente de Deus, vai ser muito difícil para você e você vai se recusar a tomar certas atitudes ou entrar com certas práticas, principalmente o dolo, a mentira, a corrupção, o suborno, ok? Nós sabemos que muitos chegam mediante suborno, mediante corrupção. Então não inveje, você não pode invejar essas coisas, porque o fato de uma pessoa estar muitas vezes num lugar de destaque, num lugar de autoridade, num lugar de posição, não quer dizer que ela tenha chegado lá com a bênção de Deus, não. Ela pode ter chegado lá sim, mediante corrupção, mediante o suborno, mediante puxar o tapete dos colegas, passar por cima de pessoas, destruir carreiras, destruir credibilidade das pessoas. Claro que nós temos, o mundo é isso daí,
certo? E nós vamos ter que trabalhar esses aspectos, porque nós estamos no mundo. Nós estamos no mundo e nós precisamos trabalhar, ganhar o nosso salário, pagar as nossas contas, não é? Comprar a nossa casa, o nosso carro, nós precisamos prosperar, porque está escrito assim nas Escrituras, que o sol foi dado para todos. Quando o sol se levanta, o sol é dado para todos. Significa assim, o sol brilha para todos. Todos os seres humanos possuem oportunidade na Terra. Vale ressaltar o que você vai fazer com essa oportunidade, como você vai tratar essa oportunidade e o que você vai ter que fazer para chegar onde você tem que chegar. Ora, a rainha Esther ela não pediu para ser a rainha da Pérsia, certo? O primo dela, Mardoqueu, não pediu isso para ninguém. Ela acabou sendo escolhida pelos seus atributos que o Império Persa ali acabou escolhendo, e ela chegou então a esse momento. E o que Mardoqueu vai falar para ela então? Que naquele momento então, quando Ramã se levanta e convence o rei Assuero de emitir um decreto para exterminar o povo judeu, aquilo se tornou claro como a luz do dia para Mardoqueu. Ele entendeu então os propósitos de Deus. Ele entendeu os caminhos de Deus. Esse mentor teve muito claro por que é que Deus havia permitido a rainha Esther chegar aonde ela chegou. Vamos ler de novo, vai aparecer de novo aqui na tela para você o que ele vai dizer para Esther. Ele vai dizer assim: não imagines no teu íntimo que, por estares na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus. Primeira característica aqui, não pense você que porque você está numa posição privilegiada, que você está num cargo privilegiado, que você tem uma credibilidade, que você lutou muito para chegar onde você chegou, que você tem todo um reconhecimento ali naquele lugar. Não pense você que porque você está nesta posição, você também não vai perecer com os decretos do invejoso. Com os decretos do invejoso, porque você pode ter pleno conhecimento daqueles que estão acima de você ou abaixo de você, conspirando contra você, ok? Deixa eu explicar isso aqui. Você pode ter pleno conhecimento disso, que no local de hostilidade onde você trabalha, no local de concorrência, no local de vaidade, no local de disputa de cargo, ok? Você vai ter plena consciência daqueles que estão acima de você ou que estão abaixo de você, que conspiram contra você. Você vai ter esse entendimento, você vai ter essa visão. Porém, não pense você que porque você está numa determinada posição, você não vai cair. Porque mesmo que as diretivas e as ordens não estão vindo diretamente contra você, mas está vindo comendo pelas beiradas, entende? Todo o arsenal que está sendo preparado, todo o decreto, toda a instrução, toda a portaria, todo o memorando que está sendo emitido, todas as ordens de RH, toda aquela ladainha, não é, que nós sabemos ali, que muitas vezes acontece, não pense você que não vai lhe atingir, porque a mente brilhante que está se opondo por trás de você, ela já está trabalhando pelas beiradas. Então Mardoqueu dá essa instrução para a rainha Esther. Não pense você que é porque você está sentada como rainha que você também não vai cair quando este decreto for executado. Quando realmente esse decreto mostrar a cara dele. Então quando a pessoa que se opõe a você chegar no dia em que ela realmente vai mostrar a cara dela, porque Deus vai mostrar a cara dela para você, vai ser tarde demais, porque você não tomou as devidas providências. Mas para se opor a este nível de mentalidade, você vai ter que ter uma mentoria, um mentor, e esse mentor muitas vezes você não tem este mentor pessoal como ela teve. Então você vai ter que ter Yeshua com você, porque ele é o seu mentor. Ele vai ser o seu mentor. Você vai ter que orar e pedir revelação de Deus para saber trabalhar contra os ramãs da vida, contra as mentalidades brilhantes da vida, certo? Então, ele vai continuar dizendo assim: porque se de todo te calares, neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Ora, ele está dizendo aqui para ela: você foi colocada nessa posição para trazer livramento. Deus colocou você nessa posição para trazer livramento,
para fazer algo. Então, muitas vezes, observe aqui, Deus vai colocar você em situações de autoridade, em cargos de autoridade, em cargos de destaque, para você fazer algo para o reino de Deus. Então, quando Deus te levantar para se assentar em lugares de autoridade, em lugares de destaque, saiba você que Deus tem um propósito, um desígnio nisso tudo. Você precisa saber por que é que você está lá. Deus não colocou você lá apenas para encher você de vaidade, não, porque Deus não trabalha com vaidade. Deus não permitiu você chegar em determinado lugar para você ser depois o dominador, para você ser um déspota, para você ser um vaidoso, para você estufar o seu peito e se achar melhor que as pessoas, certo? Deus não vai te colocar num lugar para você se esquecer da sua família, para se esquecer dos seus irmãos. Deus não vai dar prosperidade para você pisar em pessoas, para depois você esquecer do órfão, da viúva, daquele desempregado que está na família, daquele que está precisando comer e beber, daquele que está precisando se vestir, daquele parente seu, daquela sobrinha ou sobrinho que precisa de uma universidade e que precisa dos seus recursos financeiros para chegar até onde tem que chegar. Então, muitas vezes, certo, Deus vai te colocar nestes lugares de poder e autoridade de muito valor monetário, que é para você fazer a diferença. Então, Mardoqueu disse assim para ela, Deus colocou você ali como rainha para esta hora, porque não pense você que se você se calar, Deus não vai levantar outro. Então tome muito cuidado, porque se você for um covarde, Deus vai levantar outro no seu lugar para fazer, e você vai perecer, certo? Então você vai perecer na mão do seu inimigo, você vai perecer na mão do seu adversário, você vai perecer na mão do seu opositor, que quer o seu lugar, que está tramando contra você, que quer te matar, entre aspas. O que é ser um assassino hoje? O que é ser um assassino profissional? O que é ser esse assassino? Assassino também, mesmo que ele não mate uma pessoa fisicamente, mesmo que ele não tire a vida de uma pessoa fisicamente, ele mata essa pessoa em muitos aspectos. Ele mata a carreira de uma pessoa, ele mata a credibilidade de uma pessoa, o nome, a honra, os projetos, os sonhos, a carreira profissional. Esse adversário, ele é um assassino perante Deus. Eu me deparei com esses assassinos no decorrer da minha vida. Hoje, olhando para trás, eu pude perceber como me faltou mentores e conhecimento de Deus para enfrentar certas circunstâncias, certo? E é muito difícil. E às vezes você vai ter perdas profissionais, você tem que começar do zero outra vez, certo? Do zero. Porque o prejuízo é muito grande. Então Deus quer livrar você desses tipos de prejuízos antes que seja tarde, antes que você olhe e já não dê mais tempo, como diz o ditado. Depois que o leite derramou, vai se fazer o quê, não é verdade? E aí você volta para casa, você fica com depressão, você fica com doenças no espírito, com doença no físico, você fica obeso, você fica com problemas de artrite, com problemas de artrose, você começa a tomar remédios e ansiolíticos e começa a ter crises de pânico. Tudo isso oriundo daquele assassinato que você sofreu na mão do filho das trevas. Então Mardoqueu vai chamar a atenção. Vamos continuar aqui. Tá? Mas tu e a casa de teu pai perecereis, e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Então quem sabe para qual tempo foi este que Deus colocou onde você está? Então se Deus colocou onde você está, você não pode cair, você não pode cair. Por que você não pode cair? Porque você foi colocado lá não só para ter prosperidade e socorrer a sua casa, os seus filhos. Você foi colocado lá também para socorrer todas aquelas pessoas que vão depender de você. Então você não pode cair, porque existe uma responsabilidade sobre os seus ombros. Deus te colocou ali pela sua capacidade, pelo seu brilhantismo, pelas suas habilidades, não é? Pela sua estrutura, pela tua força, pela tua elegância, pelo seu trânsito. Você foi muito trabalhado, muito restaurado. Então Deus olhou para você como ele olhou para Ciro, e ele colocou você no lugar de destaque, para você cumprir os desígnios e os propósitos de Deus para as pessoas da sua casa. Necessariamente pode ser que Deus não tenha projetos ou alguma coisa neste local de trabalho em si, mas Deus tem com este cargo um propósito para com a sua família.
de recursos e de socorros para a sua família, de livramento financeiro para a sua casa, certo? Então você não pode cair onde Deus te colocou, e a gente cai. A gente cai porque a gente é invejado. A pessoa não é como você, a pessoa pode ter intelectualidade, a pessoa pode ter formação, capacidade, competência, eficiência, eficácia, pessoas brilhantes que estão desenvolvendo cargos por aí. Mas existe uma coisa que esta pessoa não tem. Esta pessoa não tem o brilho do Espírito Santo, que faz toda a diferença. Aquele brilho do Espírito dentro de você que diferencia você das demais pessoas. E este opositor, ele enxerga isso em você. Ele enxerga este brilho que você tem, que faz com que você seja diferenciado dela. Então ela acha que destruindo você, pegando o seu lugar ou dando o seu lugar para outro, que necessariamente ela é maior do que você, ela não precisa do seu lugar. Ela tem um lugar maior que o teu, mas ela olha para você e o que passa na mente dela é a inveja que ela sente de você. Então, o que é o conceito da inveja? A inveja é quando uma pessoa tem de tudo e ela não quer que você tenha nada. Ela tem muito mais que você, salário mais alto, cargo mais alto, renda mais alto, patrimônio mais alto. Mas o que acontece? Ela olha para você, ela não quer que você tenha nada. O pouco que você tem, ela não quer que você tenha nem o pouco que você tem. Ela quer matar tudo em você, ela quer arrancar você do lugar onde você está, ela não quer mais te ver, ela não quer se deparar com você, ela quer arrancar você, como Amaleque quis arrancar o povo lá no deserto. Ele quis destruir o povo do deserto para que eles não constituíssem a nação de Israel, porque eles tinham inveja. Aqui é a mesma coisa. Ramã, o primeiro-ministro de Assuero, ele se levanta com este decreto, ele convence o rei a emitir esse decreto de extermínio, porque ele tinha inveja do povo judeu, porque era histórico. Ele já era um descendente dos amalequitas desde lá de trás. Ele queria exterminar a história do povo judeu da face da terra, certo? Então essas pessoas se levantam para exterminar você da face da terra. Ele quer tirar você dali, ele quer sumir com você, apagar a tua história. E ele consegue fazer isso, porque você não tem mentor e porque você não conhece as leis e os mandamentos de Deus para saber como se proceder com este filho das trevas, com essa mente iluminada que vem das trevas. Entendeu a diferença? Por isso você tem que tomar muito cuidado, sabe? Porque essa pessoa, ela tem muito mais que você. Por isso você fica indignado. Você fica pensando assim, por que essa pessoa está lutando contra mim? Por que essa pessoa está fazendo isso comigo? Ela tem tudo, ela tem muito mais. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Ela é um amalequita. Um amalequita. O amalequita é um covarde. O amalequita, ele se levanta para destruir aquele que é menor, aquele que é mais fragilizado. Ele se levanta para destruir aquele que tem mentalidade velha, que não tem mentalidade restaurada, para decifrá-lo. Ele é um covarde, ele age pelas costas, ele age por trás de você, ele te difama, ele te calunia, ele levanta estratagemas contra você para derrubar você de onde você está, porque ele não confronta você cara a cara. Um amalequita nunca vai confrontar você cara a cara, ele não se revela dessa maneira. Ele se revela no cargo de autoridade, ele vai usar o cargo de autoridade que ele tem. A cadeira na qual ele está assentado, ele vai usar este poder para destruir e exterminar você, porque você é um filho de Deus e você o incomoda. Você o incomoda, você não pode criar história, ele não vai deixar você criar história. Então ele vai tentar tudo e mais um pouco. Se ele não conseguir destruir você pelas suas competências, ele vai entrar em torno da sua credibilidade, que é a última etapa que você vai ter que suportar. Então vai ser a difamação, e a difamação vem para destruir a sua credibilidade perante as pessoas, certo? E você não vai ter estrutura para suportar essa machucadura, este nível de ataque com a sua credibilidade, com o seu nome, com a sua honradez, com a sua inocência, tá? Porque você vai passar de culpado quando você não é, certo? Então você vai perder o seu lugar e você vai embora, você vai pedir demissão e você vai embora, porque você vai ficar desgostoso. Você vai ficar desgostoso e você vai embora. E ele vai aplaudir, porque tudo que o amalequita quer é matar a sua história, porque ele não quer que você tenha nada, ok?
Então nós estamos preparando você aqui para que a sua mentalidade seja restaurada para enfrentar este amalequita. O que a rainha Esther fez então? Vamos prosseguir aqui no nosso slides para ver aqui como ela vai se posicionar frente a esse amalequita chamado Hamã, porque ela conhecia o poder dele. Esther vai responder assim: então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu, ela vai mandar responder para o tio dela lá: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais e nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. E se perecer, pereci. Então Mardoqueu foi e fez conforme a tudo quanto Esther lhe ordenou. Ora, o que ela está dizendo aqui? Ainda que não seja segundo a lei, se perecer, pereci. Ela estava dizendo do protocolo. Ela estava dizendo assim, porque na verdade a rainha ela só comparecia na frente do rei quando ela era chamada. Então o rei ele ficava lá na sua câmara real, onde ele julgava tal, e o primeiro-ministro, né, que era o seu chefe de gabinete, né, pense assim num chefe de gabinete, ok? Tá? Esse primeiro-ministro que adentrava pessoas para falar com o rei, já tinha a permissão do rei, o rei já havia concordado com essas entrevistas, com essas visitas. Então, quando a pessoa entrava perante o rei estendia o cetro e a pessoa então tocava no cetro. Ora, quando o rei fazia isso, a pessoa estava sendo recebida com autorização. Se a pessoa entrasse na câmara do rei sem essa autorização e o decreto e o cetro do rei não fosse estendido para a pessoa, ela morreria. Ela estava condenada à morte, certo? Então, por isso que Esther vai falar assim, não, mesmo não sendo segundo a lei, porque a lei persa era assim. Então ela falou assim, eu vou correr um risco muito grande, porque eu vou me colocar na presença do rei sem ser chamada, sem ser convidada, e eu corro o risco de morrer. Então ela pediu um jejum de 3 dias. O que isso tem a ver? Isso tem a ver com uma consagração. Quando ela foi se deparar com este nível de mentalidade, com este nível de poder, ela se consagrou por 3 dias. Ela não comeu e nem bebeu por 3 dias, nem ela nem as suas servas. E ela pediu que Mardoqueu avisasse todo o povo judeu que assim o fizesse, porque ela estava recebendo uma cobertura espiritual. Eles estavam numa unidade de pensamento. Então, para vencer uma amalequita aonde você está, você precisa ter uma unidade de pensamento com demais pessoas. Pessoas que vão te orientar, pessoas que vão te ajudar, pessoas que vão te dar o conselho certo. E você vai se consagrar diante de Deus. Vai ser necessário jejuar, orar, limpar o teu espírito, limpar o teu físico, se consagrar de pecados, se consagrar de posições, se consagrar de pensamentos pecaminosos, ok? Você vai precisar se dirigir à frente do rei, certo? Você vai se colocar diante do rei Yeshua e você precisa estar consagrado. Você precisa ser aceito, o cetro precisa ser estendido para você, você precisa tocar no cetro deste rei chamado Yeshua, este rei que vai te receber para ouvir você. E a maneira como você vai chegar diante deste rei, a maneira como você vai se proceder com este rei, você vai ter o positivo ou o negativo dele, o decreto positivo ou negativo, certo? Então são 2 momentos da sua vida para vencer o amalequita onde você está. A ajuda de pessoas, de mentores que vão te aconselhar e, acima de tudo, a ajuda de Yeshua, o imperador maior, o rei maior, que vai estender o cetro para você. E assim ela fez, jejuou por 3 dias, orou e falou que se eu tiver que morrer, morrerei. O que eu posso fazer? Vou tentar. Vamos continuar seguindo aqui os slides, então. Os objetivos de Deus e o alinhamento da mentalidade. Nós vamos para o encerramento desta aula 1, depois nós vamos para o momento 2, dessa aula do vídeo 2, onde nós vamos tratar também mais aspectos, mas os objetivos de Deus e o alinhamento da sua mentalidade, que é o que nós estamos falando agora. Você vai se consagrar, você vai orar, você vai consultar a Deus, você vai consultar o seu líder religioso, você vai consultar os seus mentores, você vai fazer uma reunião com os seus mentores em particular, você vai expor a situação para os seus mentores, você vai expor o tipo de mentalidade, a natureza de mentalidade que está se levantando contra você, e você vai precisar dos profissionais sim, pessoas competentes e habilidosas
que sabem lidar com este tipo de mentalidade para te orientar. Porque quando você for entrar perante o seu patrão, perante o seu líder maior, perante a autoridade máxima deste local, para se preservar, para se defender, certo? Para mostrar os seus apontamentos e a sua defesa, porque a calúnia vai vir, a difamação vai vir, a mentira vai vir, então você também tem o direito de se defender. E quando você for se apresentar diante da autoridade máxima do local onde você está, para colocar os seus argumentos, você tem que estar preparado mentalmente e espiritualmente para isso, para você poder se manter. Então, qual é o alinhamento? Os objetivos de Deus sempre levará uma pessoa a adquirir conhecimentos específicos. Olha aqui, quando Deus te coloca num local, quando Deus te coloca num cargo, quando Deus te coloca numa situação de autoridade, numa situação de rentabilidade, numa situação de prosperidade, para cumprir os propósitos deles na vida daquele que ele deseja, ele também vai colocar para você conhecimentos específicos. Deus vai trazer mentores e pessoas para que você tenha conhecimento sobre lugares. Então aqui, a rainha Esther, ela teve um conhecimento específico sobre o lugar, que é o protocolo persa, sobre pessoas e sobre si mesmo. Então a rainha Esther, ela conhecia a lei persa, então ela se procedeu de acordo com a lei persa. Ela conhecia as pessoas do Império Persa, ela conhecia o rei Assuero, que era o seu marido, ela conhecia os primeiros ministros dele, que ela conhecia Ramã, primeiro-ministro e os demais ministros, ela conhecia toda a corte do rei Assuero, então ela conhecia as pessoas, a mentalidade das pessoas que estavam ao redor do rei. Ela conhecia a natureza de todas as pessoas que trabalhavam ali na corte do rei. Então, onde você está, você precisa observar, você precisa estudar, você precisa analisar a natureza da mentalidade, da postura, do comportamento de todas as pessoas que estão ali naquela corte com você, naquele mesmo espaço em que você está. Você precisa conhecer os seus opositores, sim. Assim como rainha Esther conhecia, ok? E ela vai ter que trabalhar de acordo com esses protocolos, saber trilhar no meio deles, tá? E ela precisou da ajuda de Deus, ok? Eu vou colocar aqui o próximo slide para você. Você vai ver essa leitura. Não vou entrar nesse slide agora, ele vai ficar para o vídeo 2, tá? Mas eu quero encerrar essa aula dizendo que o seu maior inimigo não é o diabo, certo? Também não são as pessoas, muito menos o Espírito Santo. E também não é o conceito de retaliação, apesar dele existir, que são esses opositores que eu estou dizendo para você. O maior inimigo de uma pessoa é ela mesma, quando sua estrutura mental está a tal ponto cauterizada que vai ser preciso uma marreta de Deus para quebrar a casca de tartaruga que se instala sobre sua mente. Mardoqueu alcançou a visão porque sua mentalidade estava alinhada com a de Deus. A dele já estava alinhada. Quando ele foi falar com Esther, ela sentiu medo. Ela não estava ela não estava com a visão completa. Mardoqueu precisou quebrar a casca de tartaruga que estava sobre a cabeça da rainha Esther, porque ela estava tão apavorada, tão amedrontada, ela estava tão inerte que quando saiu o decreto do rei Assuero para exterminar o povo dela, ela simplesmente não sabia o que fazer, porque ela conhecia o sistema, ela não tinha como lutar contra o sistema. Mardoqueu teve que agir para quebrar a casca de tartaruga que estava sobre a mente dela, libertar a mente. Mardoqueu é um libertador, ok? Ciro foi um libertador do exílio, dos exilados. Mardoqueu é um libertador também do povo judeu, que também ia perecer. Ele é a mente de um libertador. A mente de um libertador quebra a casca de tartaruga que está sobre a sua mente. Todo mentor restaurado por Deus, todo mentor que tem uma mente restaurada, ele é um libertador, porque ele vem com estratégias e conselhos para quebrar a sua casca de tartaruga, para entrar no conhecimento e a visão que ele está mostrando para você, para que você possa agir. Ciro foi libertador, Mardoqueu foi um libertador. E Esther, por se sujeitar ao conselho, tanto de Mardoqueu como a sua fé em Deus, ela também ela agiu. Então ela não ficou lá abobalhada.
ela agiu. Quando Mardoqueu quebrou a casca de tartaruga da mente de Esther, Esther prontamente se colocou numa situação de ação. Ela falou assim: vou agir então, seja o que Deus quiser, mas eu vou agir. Você vai precisar agir quando Deus trazer para você o libertador, para quebrar a sua casca de tartaruga, para desvendar para você o que está acontecendo. Quando Deus abrir a sua visão e mostrar o seu adversário para você, aquele que quer exterminar aquilo que Deus, aquele que quer exterminar você e exterminar aquilo que Deus te deu, quando Deus levanta esse libertador para te ajudar, você tem que acatar isso, você tem que se agarrar em Deus, se agarrar neste mentor, e você tem que imediatamente começar a agir. Você não pode ficar como um abobalhado. Você não pode ficar com timidez, você não pode se colocar como um coitadinho, você não pode ficar lambendo as suas feridas, como eu sou perseguido, como eu sou prejudicado, porque me odeiam, porque fazem isso comigo, por quê? Porque claro que fazem, e fazem com muita maldade, fazem com muita força, fazem com muito propósito, com muita determinação, com muita estratégia, e você sucumbe sim, você cai diante deles. Okay? Você cai diante do Amalequita sim, porque ele é poderoso, certo? Mas o nosso Deus é mais poderoso. O nosso Deus é mais poderoso, porque ele é aquele que desvenda as mentalidades. Ele é aquele que desvenda os intentos para você. Ele é aquele que traz para você o mentor, a libertação. E ele começa então a manter, a cuidar de você para que você permaneça neste lugar onde Deus te deu. E estou falando aqui com algumas pessoas. Se isso já foi tarde, se já aconteceu, se o leite já derramou, se você já perdeu, não tem problema, não tem problema. Se já veio o prejuízo, se você já saiu deste local, se você já perdeu este emprego, este cargo, este salário, não tem problema. O mais importante é que você precisa se levantar. Chacoalhe a poeira do corpo, bata a poeira dos pés, se levante, procure Deus, procure as suas leis, procure os seus mandamentos, procure restauração. Queira ser restaurado, que este Deus que é poderoso, o Deus do povo de Israel, que é o nosso Deus, o Deus que vence os amalequitas para você, o Deus que vence os opositores para você, este mesmo Deus que viu tudo isso acontecer, é o Deus que vai se levantar e vai dar coisas novas para você. Necessariamente você não vai voltar para o mesmo lugar, porque a Bíblia diz, Jesus falou assim: eu não remendo o trapo velho, eu não coloco o remendo novo em trapo velho. Não, eu faço tudo novo. Então, se o prejuízo veio, não tem problema. Yeshua vai dar tudo novo para você. E quando essa novidade de Deus chegar para você, você vai estar apto para se assentar neste lugar que você merece, neste lugar no qual você estudou, no qual você se preparou para exercer. Deus vai te colocar num novo lugar, onde você vai ser honrado, prestigiado, reconhecido, aonde você não vai ser tolerado, mas você vai ser reconhecido, certo? Reconhecido. Então tenha isso em mente, não sofra mais, não chore mais, não fique mais deprimido, saia deste sofá aí onde você está, saia desse desconforto onde você está, saia dessa baixa estima, saia desse cativeiro, queira sair deste cativeiro onde você está preso, tire a sua mentalidade, deixe Deus quebrar a casca da tartaruga, porque coisas novas e poderosas estão chegando para você. Ok? Até o nosso próximo vídeo. Shalom, shalom para você. Estaremos aqui firmes e fortes, se Deus quiser.